Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um assunto muito sério que eu vou compartilhar com vocês acerca do mundo espiritual. Algumas coisas que eu aprendi com Deus, com bases bíblicas, e eu creio que vai trazer maior entendimento, maior conhecimento para a vida de vocês, que acreditam no mundo espiritual, que acreditam na palavra de Deus e buscam de alguma maneira viver de acordo com a vontade de Deus para que alcancem a plena salvação. Amém? Nós estamos aqui nessa terra sendo moldados, lapidados em constante aprendizado através da palavra, pelo poder do Espírito Santo, guardados pelo sangue de Jesus. Dia após dia estamos aprendendo, amém? Então eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi muito sério com Deus, que me trouxe uma nova visão acerca de um ministério de libertação, de um ministério de guerra espiritual também. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram e blog estão abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, na palavra do Senhor em Judas 1:8, olha o que está escrito. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Essa é a palavra de Deus, é uma palavra de exortação, é uma palavra muito séria. E muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra de Deus, muitas vezes nós não prestamos atenção nos avisos que a Bíblia nos traz em relação à conduta cristã, principalmente a conduta no mundo espiritual. Essa geração, nós crescemos em meio a crentes que se fala muito de doutrinas, a crentes que pregam muito, não digo todos, mas na maioria dos casos, nós crescemos conhecendo aqueles crentes que só pregavam tipo, não pode usar calça, não pode usar maquiagem, não pode cortar o cabelo. Por quê? Porque isso vai para o inferno, e vai para o inferno, e vai para o inferno. Na palavra do Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Na palavra do Senhor também diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes o evangelho, o mundo espiritual vai além da aparência, vai além da doutrina. Na palavra do Senhor diz que o evangelho de Deus, o reino de Deus, ele é com ordem e decência. E muitas das vezes nós pegamos essa frase, ordem e decência, e colocamos somente na aparência. Ah, por quê? É com ordem e decência. Ah, porque você tem que se vestir de forma decente. Gente, o mundo espiritual, o evangelho, o reino de Deus vai muito além disso. Até mesmo o mundo espiritual, ele é com ordem e decência. Se eu te falar que no mundo espiritual existe hierarquias tanto nas trevas quanto no bem. No mundo espiritual, o inferno, os anjos caídos, eles também são inteligentes. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Eles conhecem todas as leis de Deus, eles conhecem todos os mandamentos. Entendeu? E muitas vezes nós subestimamos demais o inferno. Muitas vezes nós achamos que só porque aceitamos Jesus temos total poder, autoridade e legalidade para enfrentar o inferno. Só que muitas vezes nós sofremos porque nós não estamos preparados para entrar em alguma guerra espiritual. Nós não temos o conhecimento necessário. Muitas vezes nós colocamos a mão naquilo que nós não conhecemos, como está escrito aqui. Olha o que está escrito. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Irracionais, como animais irracionais. Sabe quantas vezes você viu aí nas igrejas vários pastores e pregadores
sabe? Falando assim, não, porque eu expulso o demônio. Não, porque se um demônio vir aqui na minha frente, eu pego ele pelo chifre. Não, porque se um demônio aparecer na minha frente, eu vou e arranco a cabeça dele. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu mato, eu expulso, eu destruo, eu vou até o inferno. Não, o único que foi até o inferno foi Jesus. O único que morreu na cruz foi Jesus. O único que venceu o inferno foi Jesus. E nem ele sendo o Senhor, sendo o próprio Deus, ousou. Olha o que está escrito aqui. Ousou fazer acusação injuriosa contra Satanás. E qual é a prova maior disso? Jesus, quando ele estava no deserto, Satanás foi tentá-lo. Só que Satanás a todo momento usou a palavra, e Jesus a todo momento respondeu com a palavra. Em nenhum momento você via Satanás discutindo contra o Senhor Jesus com palavras torpes. Você não via em nenhum momento Satanás acusando Jesus com palavras torpes, e da mesma maneira você não via Jesus respondendo Satanás com injúrias ou palavras torpes. Eu vou dizer a palavra aqui, gente, mas por favor, levem como uma linha de... Eu tô me expressando, ok? Quando você vê pregadores falando, seu maldito, seu desgraçado, fala, me perdoa, Senhor, por essas palavras, mas é porque eu precisava expressar para vocês. Você vê pregadores discutindo com demônios, brigando com demônios em cima do púlpito, sabe? Não, porque eu te odeio, porque Jesus me deu autoridade, porque você é um covarde, porque você é um desgraçado, isso e aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, sabe? Implicando, afrontando. E se você observar 90% dos casos desses pregadores que afrontam o inferno, uma hora ou outra acaba caindo. E geralmente a queda é grande. Por quê? Porque brinca demais. Se acha super santo demais. Sabe? E a Bíblia não é brincadeira. Deus, ele conhece muito bem o inferno. E o inferno tem poder. Ok? Tanto é que Jesus, ele precisou morrer na cruz para nos salvar. E Jesus não queria morrer, viu? Jesus teve medo de ir para a cruz. Então por que nós nos achamos tão corajosos? Por que nós nos achamos tão bons? Eu vejo vários pregadores aí falando, não, porque eu vou ser mártire, porque eu vou morrer por Jesus, porque eu vou dar minha cabeça, porque eu vou ser torturado. Para! Até Jesus teve medo. Até Jesus teve medo de ir para a cruz. Até Jesus pediu para Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Jesus, ele morreu na cruz porque ele não tinha opção. É claro que Deus deu a Jesus o livre-arbítrio, mas Jesus escolheu a vontade de Deus. Ele disse, Pai, eu não quero, porém, acima da minha vontade seja feita a tua vontade. Só que em nenhum momento você viu Jesus, durante o ministério dele inteiro, discutindo com Satanás, se gloriando em cima de Satanás. Tanto é que quando Jesus ele estava no deserto, ele simplesmente respondia a Satanás com a palavra e mandava ele ir embora ou recuar ou, no máximo, calar a boca. Você tá entendendo? Mas não tinha aquela discussão irracional de animal selvagem, como se fossem dois animais irracionais brigando ali. Não, o mundo espiritual, a guerra é de palavra com palavra e a palavra de Deus é a nossa espada. O evangelho de Deus é a nossa espada. Não adianta nada você querer entrar numa guerra espiritual com as suas palavras, com a sua autoridade, sendo que você não está na posição, você está em pecado, você não jejua, você não ora, não lê a palavra e quer expulsar demônio por quê? Você não perdoa o teu inimigo, não perdoa os teus irmãos, você não se posiciona e você tá querendo dar um de bam 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 por quê? Você tá pedindo para morrer? Tu tá pedindo para apanhar? Tu tá pedindo para ser envergonhado? Você tá entendendo? Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. Tanto é que na palavra do Senhor diz que quando alguns homens descobriram que Paulo expulsava demônios pelo poder do nome de Jesus, eles tentaram expulsar esses demônios também e eles apanharam. Eles falaram, eu conheço Paulo, mas quem é você?
Você está entendendo? Paulo, ele só conseguia expulsar os demônios porque Paulo se posicionava de acordo com a palavra de Deus. Ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem que buscava viver em santidade. Ele era um homem que matava a sua carne todos os dias. Ele sofria. Paulo sofria para viver na vontade de Deus, mas ele se esforçava. E muitas pessoas nem se esforçam para viver a vontade de Deus e ainda quer expulsar demônio, achando que é brincadeira, achando que é show, achando que é festa. E não é. Isso nunca vai mudar. E na palavra do Senhor, em 2 Coríntios 12, 7, Paulo, ele era esbofeteado por um demônio. E muitas vezes ele orou a Deus pedindo para Deus repreender esse demônio que esbofeteava ele, muitas vezes. E Deus não repreendeu esse demônio. E Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu permito com que isso aconteça para que você não venha se orgulhar nos dons que eu tenho te dado. Se orgulhar, eu estou fazendo isso para o teu próprio bem, para que a soberba não cresça. Então esse espinho na carne é para você se lembrar, estou dizendo com as minhas palavras, esse espinho na carne é para você se lembrar que onde você está não é brincadeira. É para você se lembrar que se não for pelo meu sangue, se não for pelo meu poder, pela minha autoridade, se não for por mim, Paulo, você já estaria morto. Você só consegue enfrentar esses demônios porque eu estou contigo. Você só consegue enfrentar esses demônios porque o Espírito Santo está contigo. Mas é para te lembrar, Paulo, que se não fosse por mim, você já estaria morto. Porque esse demônio tem poder de dar na tua cara, de te dar porrada. Mas com a minha permissão. Você está entendendo? Que mesmo Paulo vivendo em santidade ali, ele ainda sofria com algumas retaliações do inferno. Mesmo posicionado, Paulo era um homem que ele não tinha nem mulher, ele era um homem que ele vivia completamente 100% para a obra de Deus, ele nem se casou, ele teve uma vida inteira solteiro e mesmo assim ele era retalhado pelo inferno. Imagina nós que muitas vezes pecamos, nós estamos, em constante pecado, queremos enfrentar o inferno. Queremos expulsar demônios, É claro que Jesus nos deu autoridade, tanto é que Jesus disse, em meu nome vocês expulsarão os demônios. É claro que essa autoridade está sobre nós, mas para alcançar essa autoridade é necessário estarmos na posição também. O inferno não é brincadeira, gente. E eu, Daniele, tive algumas experiências acerca da seriedade do mundo espiritual e eu vou compartilhar com vocês. As experiências que eu vou compartilhar com vocês, eu não entrei em guerra espiritual, foram experiências que eu somente observei e me calei e fiquei na minha. Deixei tudo na mão de Deus, porque às vezes é necessário você só observar. Nem tudo você vai ter que expulsar, nem tudo você vai ter que colocar a tua mão. Você tá entendendo? Uma das experiências que eu tive foi quando eu estava andando com a minha mãe de manhã na rua e de repente passou por mim uma mulher. E ela estava completamente bêbada, era uma senhora, tinha a aparência de uns 60 para 70 anos, mas era uma senhora totalmente destruída pelo alcoolismo. E ela estava toda suja, toda rasgada, bêbada, embriagada, e ela andava no meio da rua para lá e para cá. Era como se ela estivesse sendo arrastada de um lado para o outro. E ali naquele momento eu entendi que era uma legião arrastando ela de um lado para o outro. Era como se eu percebesse uma nuvem ao redor dela, uma nuvem escura, levando ela de um lado para o outro. Não vi nitidamente, mas eu pude perceber claramente que ela estava sendo arrastada de um lado para o outro por uma legião de demônios. E naquele momento eu senti uma compaixão por essa senhora e quando ela passou do meu lado, ela estava totalmente possuída por demônios, ela não estava sã. Quando ela passou do meu lado, eu somente disse que Jesus te salve. Eu disse isso e de repente o demônio que estava nela olhou para mim e disse, Shalat. E aí eu assustei porque ele me respondeu e ele me respondeu com uma palavra em uma outra língua que eu nunca ouvi, mas eu prestei atenção na palavra e ele disse Shalat. Mas ele me disse muito sério em tom de deboche. Ele olhou bem na minha cara e disse Shalat. Eu me assustei, eu falei, mãe, você viu que ela respondeu? Não era ela, respondeu em outra língua. E minha mãe falou, ai Dani, credo, nem toca nessas coisas. Aí eu falei, tá bom. Mas como eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender porque eu sou uma pregadora da palavra, eu fui pesquisar o que significa essa palavra ou se essa palavra existe. E eu descobri que a palavra Shalat existe
é uma palavra da Indonésia e significa oração. Então, naquele momento, quando eu disse para aquela mulher, eu não ousei enfrentar ou afrontar ou expulsar, eu somente disse que Jesus te salve. O demônio que estava nela me olhou e disse, Shalat. Ou seja, os demônios, eles são seres inteligentes, são anjos caídos. Eles falam em línguas também. Porque na palavra do Senhor diz que nós podemos falar até mesmo na língua dos anjos. Ou seja, no céu existe uma língua, existe um idioma. Na terra não existe vários idiomas, inglês, português, francês, japonês, sabe? Espanhol, entendeu? Aqui na terra não existe vários idiomas, no céu também existe um idioma. Ou seja, muitas vezes nós, quando falamos em línguas, ou nós podemos falar em outros idiomas mesmo, tipo francês, inglês, para naquele momento pregar para pessoas que precisam ouvir. Isso é agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus que capacita a pessoa naquele momento. Ou podemos falar também o idioma dos anjos, a língua dos anjos, ok? Ou seja, os anjos caídos, eles são seres extremamente inteligentes. Os anjos caídos, eles falam todos os idiomas. Eles falam, além de falar a língua dos anjos, eles também falam em todos os idiomas. Então, nós subestimamos demais o inferno. Nós não temos noção do que é o inferno. Além deles conhecerem a palavra inteira, eles ainda sabem todos os idiomas. Uma segunda experiência que eu tive também com um homem, um senhor que é de rua, bêbado. Ele estava totalmente entregue ao alcoolismo também. Sabe esses bêbados de rua que vivem na rua devido ao alcoolismo, já estão entregues a essa vida de autodestruição? Foi uma experiência que eu tive também de só observar. Eu também não expulsei, não enfrentei, não afrontei, não falei nada, só observei, fiquei na minha e deixei na mão de Deus. Eu estava sentada em uma pracinha na minha cidade de dia também e passou por mim um homem bêbado e ele estava sendo arrastado também por legiões. Era de dia, ele estava com uma garrafinha de duelinho na mão e ele estava andando, caindo, sabe? Tipo, desse jeito mesmo, de humilhação total. E esse cara, ele era tão humilhado que muitas vezes ele andava pela rua pelado, às vezes com as suas partes genitais expostas, com roupas rasgadas, sempre em um estado de humilhação muito grande. E esse homem passou por mim, fedendo inclusive, passou por mim. E naquele momento tinha uma amiga do meu lado. E eu, quando ele estava um pouco longe, a uns 10 passos de distância, eu comentei bem baixinho com uma amiga que estava do meu lado, que também é cristã, e eu disse para ela, você tá vendo isso daí? Isso daí é legião de demônio. Isso daí não é normal. Esse homem está sendo arrastado por legiões. E eu falei baixinho para ela. Aí ela, sendo cristã, ela falou, é verdade, né, Dani? Coitado. Ninguém vê que isso daí é demônio, né? Aí eu falei, pois é. Eu falei que Deus tenha misericórdia dele, né? E aí, quando eu falei que Deus tenha misericórdia, esse homem parou. No que ele parou, e eu falei baixinho, ele olhou para trás. No que ele olhou para trás, o demônio que estava nele se manifestou. E ele olhou bem para minha cara e ele fez assim para mim. Ele levantou o duelinho e me ofereceu. Ele fez bem assim, ó. Naquele momento eu vi que o demônio que estava destruindo aquele homem estava completamente são. Ou seja, quando uma pessoa ela está em estado de autodestruição, seja em drogas, seja em bebidas, quando aquela pessoa está fora de si, quando ela está totalmente entregue aos efeitos, né, que as bebidas, que as drogas fazem, os demônios que usam aquela pessoa naquele momento, eles não ficam alterados. As bebidas não têm poder de alterar a personalidade dos demônios. Os demônios não ficam bêbados, demônios não ficam drogados. Demônios são espíritos, espíritos não comem, espíritos não bebem, ok? O que acontece? Os demônios, sabendo do efeito que as drogas e as bebidas e os pecados fazem no ser humano, eles tentam essas pessoas a se embriagarem, a se drogarem, a se submeterem ao pecado e assim eles encontram legalidade de destruírem aquela pessoa até a morte. E ali naquele momento Deus me mostrou que os demônios eles não ficam bêbados.
Ok? Então, nós vemos em tantos lugares pessoas acreditando assim, porque eu vou beber, porque o espírito que encosta em mim gosta de beber. Porque aquele espírito que encosta em mim, ele gosta de beber, ele fica bêbado, tanto é que eu bebo tudo e quem bebe é o demônio. Demônio não bebe nada, demônio não fica embriagado. Demônio não come, demônio faz com que a pessoa beba e assim ela se autodestrua. E naquele momento eu vi que aquele homem completamente fora de si, completamente destruído, completamente embriagado, o demônio que estava usando ele se manifestou completamente são. Ele tinha noção do que ele estava fazendo com aquele homem, ele tinha noção do que ele estava fazendo, ele estava trabalhando para a destruição daquele homem. Os demônios têm total entendimento do que eles fazem, eles têm total racionalidade do que eles fazem. Eles não brincam em trabalho. Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E você pode ter certeza que eles fazem isso com total excelência. Eles não brincam em trabalho. Quando é para destruir, eles vêm para destruir mesmo, sem dó nem piedade e completamente conscientes do que estão fazendo. Por quê? Porque eles conhecem a palavra de Gênesis a Apocalipse, conhecem todas as línguas. Eles são seres inteligentes, eles trabalham, eles têm estratégias, ok? Cuidado, antes de colocar tua mão naquilo que você não conhece. Cuidado, prefira colocar na mão de Deus antes de colocar na tua mão, porque nenhum anjo ousou acusar Satanás com injúrias. Ele disse que o Senhor te repreenda. Se um anjo não teve autoridade de xingar Satanás, quem somos nós para tentar fazer algo do tipo? Só o Senhor tem poder de fazer algo desse tipo e nem mesmo o Senhor fez. Por um momento você vê na Bíblia Jesus xingando Satanás. Em todos os momentos Jesus ele dizia: arreda, vai-te, cala-te. Mas em nenhum momento você via ele falando: eu te odeio. Você vai queimar no inferno porque eu sou o Senhor. Não! Somente uma palavra. Sai, arreda, recua, vai-te, cala-te. Acabou. Acabou. E você vê muitos pregadores, não porque eu sou power exorcista. A gente não tem noção o que é de fato o mundo espiritual. Então, gente, é isso. E para finalizar, vou compartilhar com vocês uma terceira experiência que eu tive em relação a viver na pele, o que esse versículo de Judas 1:9 nos ensina. Muitas vezes o Senhor permite com que nós passamos por algumas situações para entender que o mundo espiritual não é brincadeira e para entender que a Bíblia ela é totalmente pura naquilo que ela nos ensina. O mundo espiritual, de acordo com a Bíblia, ele é eterno. A palavra de Deus ela é eterna. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Ou seja, aquilo que Deus criou na fundação do início de todas as coisas permanece. Os mandamentos de Deus permanecem para sempre. Então, gente, eu lembro que antes de entender essa palavra de Judas 1:9, eu tive uma experiência e foi essa experiência que me fez acordar para a realidade. Entrando por um caminho que eu acredito que não era muito do agrado do Senhor. Um caminho religioso, um caminho de clichês, de dogmas pentecostais ou de humanização, se é que vocês me entendem. Sabe, conforme o tempo vai passando, se nós não vigiarmos, nós trazemos para a nossa vida cristã aquilo que não está na palavra de Deus. Muitas vezes nós trazemos gírias. Não digo gírias assim de falar cara ou mano, isso são apenas expressões. Mas eu digo assim, por exemplo, você vê vários pregadores que ficam falando: vamos lá, gente, todo mundo se une e agora eu vou contar até 10 e todo mundo vai pisar na cabeça do diabo. Pisa, 1, 2, 3, 10, vai! Aí todo mundo lá começa a pisar na cabeça do diabo. Uhul! Ô glória! Uhul! Pisando lá. Pisa, 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 pisa. E amanhã você vai ter sua vitória. Onde está escrito isso na Bíblia? Que se você
se mover em ato profético, pisando na cabeça de Satanás, Deus vai te dar vitória. Não! Na palavra do Senhor diz que aqueles que se submetem à palavra de Deus, aqueles que renunciam ao pecado, aqueles que vencem, que resistem à tentação, aqueles que se esforçam para viver no centro da vontade de Deus, que alcançam a autoridade para expulsar os demônios. Então, muitas vezes nós nos perdemos tanto, de acordo com o verdadeiro evangelho, nós nos perdemos tanto nos deixando levar por doutrinas de homens, por ensinamentos de homens, que eu não me espanto quando a igreja, diante da sociedade, muitas vezes é zombada, porque nós mesmos saímos da palavra de Deus e criamos as nossas próprias doutrinas, as nossas próprias maneiras de exercer o nosso ministério e deixamos de lado a palavra de Deus. E assim é vergonha na certa, você pode ter certeza disso. É vergonha na certa. Porque da palavra de Deus não se zomba. E eu lembro que eu confesso que eu estava entrando por um caminho errôneo. Eu confesso que eu não estava vigiando e estava me deixando levar por jargões, né, de doutrinas de homens, esses jargões de pregadores, né, Eu acredito em dom de línguas, eu acredito em dom de revelação, eu acredito no mover do Espírito Santo. Mas tem algumas igrejas que você vai e o cara tá lá o tempo todo, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça do diabo. Ei, o conhecimento liberta. Como que eu vou fazer isso? Só pisa, só pula. Você tá louco, meu irmão? Você tá maluco? As coisas de Deus não é mágica, não. As coisas de Deus é com ordem e decência. E conhecereis a verdade vos libertará. Como eu vou vencer Satanás? Se submetendo à palavra de Deus. Você está em fornicação? Para de fornicar. Você está em adultério? Para de adulterar. Tu tem algum vício nas drogas, no álcool, no cigarro? Luta para se libertar disso, porque o céu é conquistado à força. Ah não, porque eu vou na igreja e eu pulo e eu dou 10 pulinhos e eu venço Satanás. Mano, você é doido, né? Tá colocando a sua salvação. Olha, eu não sei se alguém já assistiu o Jardim do Inimigo. O Jardim do Inimigo é um dos teatros mais incríveis que revelam totalmente a realidade, principalmente da igreja brasileira, que é, muitas das vezes, vergonhoso, sabe? E as pessoas que colocam aquele saião no pé, nada contra doutrinas, ok? Mas eu estou dizendo que a maioria da sociedade brasileira conhece da igreja. Pessoas que só pregam aparência, mas nunca leram a Bíblia. E ficam lá do púlpito afrontando. Vem, Satanás! Vem, demônio! Vem que eu te pego pelo chifre! Vem aqui que eu piso na tua cabeça! Pisa nada! O único que pisou foi Jesus. E ele nos deu autoridade para pisar pelo nome dele. Mas nem por isso a gente tem que ficar implicando, tem que ficar afrontando. A autoridade que Jesus nos deu para pisar na cabeça da serpente é expulsá-la. É mandar ela se calar, sai. Eu não quero a tua bandeja, eu não quero o que você me oferece. Eu não vou para o teu lado, eu não vou te obedecer. É essa autoridade que Jesus nos deu, a autoridade de resistir à tentação. A autoridade de sai daqui, eu não quero, não tenho aliança com você, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Essa autoridade que Jesus nos deu de escolher e vencer Satanás pelas nossas escolhas, de acordo também com a nossa vida diante de Deus. Amém? E eu indo por esse caminho, né? Já estava começando não, porque se um demônio aparecer na minha frente, já estava começando a falar aquelas frases típicas de crentes que parece que nunca leu a Bíblia. Não, porque eu vou dar um tapa na cara. Olha o que eu comecei a falar. Não, porque agora eu vou me levantar e eu vou dar um tapa na cara de Satanás. Eu comecei a falar isso direto. Não, porque agora eu vou me levantar e vou dar um tapa na cara de Satanás. Fui muito afrontada. Eu fui muito subestimada. Agora eu me levanto. Agora eu dou um tapa na cara dele. Implicando. Agora eu dou um tapa na cara dele. Pra que eu falei isso? Jesus fazia isso? Jesus falava, eu vou dar um tapa na cara de Satanás? Mas eu não vigiei. Continuei falando. E na palavra do Senhor diz, quando eu acho que eu tô forte, eu tô fraco. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraca, eu estou forte. E nesse momento que eu comecei a falar isso, eu tava me sentindo forte. Mas na verdade, Deus já tava eu vou deixar.
Eu vou deixar para ela aprender e entender que minha palavra é verdadeira. Eu vou deixar ela aprender uma lição. E foi quando, depois de muito afrontar o inferno, eu caí. Caí em pecado. E aí, na mesma hora que eu caí, um demônio apareceu para mim em visão. E ele olhou bem para minha cara e fez assim, ó. E eu, tipo... E depois disso, eu entendi o que Judas 1,9 quis dizer. Não ouse subestimar o inferno. Faça a tua parte. Expulsa, manda embora, se posiciona. Não aceite as bandejas, não aceite as propostas. Diga não ao inferno. Mas não fique implicando. Não fica subestimando. Porque você pode ter certeza que você pode cair. E eles não vão se esquecer de todas as suas afrontas. E Deus, ele é justo. Deus, ele é justo na totalidade do mundo espiritual. Se você procura, você acha. Então toma muito cuidado antes de ficar subestimando o inferno. Evita ficar falando do inferno o tempo todo. A não ser que for para ensinar alguém como eu estou fazendo com vocês. A não ser se for para trazer a palavra. A não ser se for para pregar, trazendo ensinamentos, trazendo estratégias em cima da palavra de Deus. Mas não fica se achando em cima do dom que Deus te deu, não. Não se sinta poderoso por isso, não. Porque você pode ter certeza que o orgulho procede à queda. E muitas das vezes a queda é a vergonha que Deus permite com que você passe para que você aprenda e entenda que a palavra de Deus, ela é a última palavra e ela é a absoluta verdade em nossas vidas. Amém? Então depois disso eu aprendi, depois disso eu mudei o meu posicionamento. Eu não fico implicando, não fico falando injúrias, não fico xingando, sabe? Eu não fico, eu odeio, eu quero ele ser derrotado. Ele é derrotado sim, mas eu não preciso ficar falando toda hora. Jesus o derrotou, sabe? Não fique implicando. Aprenda a ter sabedoria até mesmo no mundo espiritual e dê toda a glória para Deus. Jesus o derrotou. É claro que nós temos que lembrar o tempo todo que Jesus o derrotou. Jesus o derrotou, não foi eu e não foi você. Então toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Amém? E é isso, gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.